Oi, eu sou Yasmin e esse é meu podcast, o Sobreviver, onde eu converso com psicólogos e o cenário dele é onde a psicologia acontece. E hoje a gente vai falar sobre uma fase que é muito romantizada, idealizada, mas também é muito intensa, cheia de transformações, a maternidade. E hoje a Lídia me recebeu pra gente poder falar sobre maternidade. Quem cuida de quem cuida. Exatamente. Olha, eu quero falar que é um prazer estar aqui com você, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite. E a gente falar de maternidade, assim, quanto mais, né? Desromantizar essa maternidade. Essas idealizações, né? Exatamente. Vamos falar da vida real. Gente, a Lídia é psicóloga perinatal. Ela atua com mães e famílias. Ela é representante do Maio Furtacô aqui em Valadares, uma campanha que roda aí o mundo inteiro. E também idealizadora do Encontro Elos, né? Exatamente. Eu já tô com uma caminhada aí, né? De quase 16 anos de formada. Nossa, então dá pra fazer muita coisa. E tudo ligado depois de 2021 para cá, tudo relacionado à maternidade, à parentalidade, que é esse cuidado, né? Enquanto pai, enquanto mãe, quando a gente tem um filho. Então, de 2021 para cá, minha clínica foi direcionada para mulheres, mães, famílias, né? Fui surfando nessa onda aí. E eu gosto muito que você faz parte dos projetos, você monta projetos, você inclui todo mundo, né? Não só quem te procura ajuda, mas também você proporciona isso, igual o Maio Furtacô, que vai rolar o simpósio, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. O Maio é uma campanha, ele apareceu na minha vida em 2022, eu amamentando, né, sentada na cama lá de madrugada, as madrugadas são super badaladas quando a gente tem um recém-nascido, e eu amamentando meu filho. E aí, eu, rolando o feed, assim, no celular, vi a campanha e falei, opa, me identifico. O lema é saúde mental materna. E eu em pleno puerpério. Aí, olhei e estava recrutando representantes. Aí, eu perguntei, governador Valadares tem representante? Ela falou, não. Pode ser eu? Pode. Eu falei, então, tá bom. A partir dali, eu comecei a ter esse movimento que você está falando, porque o Maio nos proporciona ações de promoção e prevenção, conscientização pela saúde mental materna. Então, eu comecei e não parei nunca mais. Daí eu fui direcionando a minha clínica, preciso me especializar, vou fazer uma capacitação, um curso, uma pós-graduação em psicologia perinatal. Que legal! Que é essa que vai falar de gestação, parto, puerpério, ou psicologia obstétrica, ou psicologia da gestação, do parto e do puerpério, ou psicologia perinatal, que é como a gente usa ultimamente, né? Que você vai falar desse período de gestação, de pós-parto, de puerpério e depois a parentalidade. Então foi assim que eu caí nesse mundo, ou seja, depois que eu me tornei mãe. Eu quero saber como foi sua graduação, eu tô muito curiosa. Então, eu acho que a minha maior curiosidade com a Lídia foi minha professora, então eu tenho essa curiosidade com todos os meus professores. Quero saber como foi a graduação, como que a psicologia te encontrou. Eu terminei o segundo grau, né, na época, e não tinha aquele sonho assim, preciso, quero fazer psicologia e tal. Eu nunca tive isso. Mas tinha feito um teste que a gente chamava de teste vocacional na época, né, hoje teste profissional, e falava a área de humanas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Então eu fiquei 6 meses fazendo um cursinho, pensando sobre minha vida, né? Eu com 18 anos, meio perdidona, sem saber o que eu ia fazer. E aí eu comecei a pensar na psicologia como uma opção por conta de pessoas que falavam assim, mas você escuta tão bem a gente, né? Você gosta de conversar, você é acolhedora e tal. E eu comecei a falar, será? Então eu caí na psicologia, não uma escolha totalmente consciente, eu quero isso pra mim. Mas eu caí ali. Fiz o vestibular em Belo Horizonte, minha irmã morava lá na época, então passei em 3 faculdades e falei, pra onde que eu vou? Porque na época eu estava começando a implementar o Enem. Isso foi em 2003. Então eu entrei na faculdade em 2003, na FUMEC em Belo Horizonte, estudei 4 anos lá. Quando eu terminei o 8º período, eu tive um quadro que eu vou chamar de misto, assim, de depressão e ansiedade, né? Uma dificuldade de ficar sozinha, uma angústia muito grande, me sentindo muito sozinha em Belo Horizonte. E aí eu decidi voltar, trancar o meu curso e voltar para Valadares. E aí aqui na Univale eu terminei, fiz mais 2 anos e meio de curso. Então minha graduação, assim, eu tive muitos professores em Belo Horizonte, experiências maravilhosas, assim, que referências legal, Lídia. mesmo. Nossa, muito Mas na Univale também tive muitas experiências de estágio, muito maiores, né? Na instituição que eu entrei depois. E aí a faculdade foi bem assim, não foi muito tranquilo, né, assim, em relação a essa questão pessoal. Mas o curso em si, eu estava dando conta, eu estava gostando, me identifiquei com várias
áreas, né, de atuação, várias abordagens ali, embora sempre tive um pezinho na psicanálise, não vou negar e nem quero negar, eu quero reforçar, usando um termo do behaviorismo. Mas é isso, e aí depois eu caí no mestrado aqui, né, eu falei sobre transtorno psicológico imigrante retornado no meu TCC. E aí a minha orientadora falou, vem fazer o mestrado, esse tema rende muito assunto e tal, e fui fazer o mestrado na sequência. Então eu terminei a graduação em 2010, não tive muito tempo de pensar sobre muito trabalho, porque eu continuei estudando, né? E o mestrado, ele exige muito da gente, né? Ele cobra muito, né? Muito tempo de estudo, de leitura. Era um mestrado interdisciplinar, então não é específico da psicologia, eu tive que ampliar meu olhar, né? Pensar em território, pensar em migração, aspectos diferentes do que a gente dentro da psicologia vê, né? Então ampliou muito meu olhar, eu acho fantástica a experiência, adorei fazer. E aí caí no mestrado e fiz 2 anos e meio, né, de estudo. Nossa. Só que nesse tempo eu já comecei a trabalhar. Então, em 2011, eu comecei na clínica. Na verdade, eu sempre fiz clínica. Você sempre quis a clínica? Sempre. Eu nunca fiz um estágio em RH. Sério? Não. Nossa. Nunca me identifiquei com essa área. Isso é tão interessante, porque a gente meio que entra na faculdade e a gente vai estudando e vai percebendo que tem coisas que não é pra gente, que a gente se identifica muito, por exemplo. Eu me identifico muito com a clínica. Eu admiro todas as outras áreas da psicologia que é apresentada pra gente dentro da faculdade. Mas a clínica eu gosto muito. Eu não consigo me ver em outra área. Eu experimentei, assim, por exemplo, um estágio em hospitalar, mas também tá ligado à clínica, né? Que é a escuta. Não fiz nada muito diferente. Então, quando eu formei em 2010, dezembro, em abril de 2011, eu estava dentro do consultório. Tive a oportunidade de sublocar. Na verdade, eu trabalhava para uma psicóloga. Ela falou, olha, quer atender para mim? Quero. Vou te contratar para você atender só um convênio específico. Ela tinha uma demanda grande de convênio. Então, eu trabalhava muito, né, muitas horas no meu dia ali, para ganhar uma coisinha ali, para ter um estímulo. Né? Morava com meus pais pra iniciar, né? Para dar o primeiro passo. Eu morava com meus pais, então não tinha essa despesa de casa nem nada. E conseguia estudar e trabalhar 2 dias na semana, estudava o restante. E aí eu fui caminhando, mas eu sempre vi as coisas da minha vida como oportunidades. Então, assim, eu tenho a oportunidade de terminar minha graduação e fazer um mestrado. Eu tive a oportunidade de trabalhar, é só convênio, você vai ganhar muito pouco, mas é uma experiência muito grande de escuta. Isso me ajudou muito. E aí depois tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Assistência Social dentro de um serviço chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que vai lidar com violação de direitos. E lá eu fiquei por 5 anos. Mas eu nunca larguei a clínica, porque eu fiz clínica dentro de uma instituição, né? Trabalhei para a Unimed, eu fiz clínica sublocando, eu trabalhei numa outra clínica, eu saí desse primeiro emprego e continuei na clínica. Então, do 8º período, que são os estágios de clínica, eu nunca mais saí. Né? Então, se eu falo assim, eu tenho 16 anos de formada, agora em dezembro eu vou fazer, que é o que eu faço com a clínica, mas na verdade começou 2 anos antes. Dentro, né? da faculdade. Então, eu já estava atendendo, é o que eu gosto, é onde eu me encontro. E também na docência. Porque a gente às vezes fala pouco dentro da psicologia, da possibilidade do aluno se formar como docente. Sim. É uma área de atuação nossa. Eu também. acho muito legal. Eu tenho interesse de ir pra sala de aula. Vamos. Eu tenho interesse. Eu gosto muito da interessante ideia. o contato que você tem com o aluno, pensar na sua importância na vida dele, na formação, mas enquanto paciente também, né? Eu vi você falando, que eu escutei já o seu primeiro que chique. episódio, e aí você estava falando das suas lembranças, né? Sobre o seu processo terapêutico quando você era criança. E é isso, a gente que é professor também marca muito a vida do aluno. Muito, né? muito. Eu lembro da minha professora de 3ª série, de 4ª série, quando eu era criança. E como paciente, essa relação de paciente-psicólogo também, né? Porque a gente vai marcar a vida do outro. Sim. E como é que você quer marcar, né, a história do outro, assim, com um profissional qualificado, né, que vai oferecer essa escuta ativa, atenta, né, acolhedora, com técnica. É difícil, não é fácil ser psicólogo, não. Não, né, não. Não é só sentar aí, tipo, vamos bater papo, e não. vamos escutar e pronto, não tem muitas coisas. E o que mudou da faculdade pra prática? Que você mais sentiu, assim, da saída? Igual você falou, eu tô desde o 8º período atuando na clínica. Mas a gente tá com supervisão ali, tá com os professores nos acompanhando. E na hora que vai enfrentar a clínica, tipo, de fato ali, o que você achou que mais mudou? Eu acho que
o que mais pega é o manejo mesmo. O manejo da clínica, o manejo com o paciente, né? Porque é caso a caso. Eu acredito no caso a caso, né? Então, por mais que exista uma forma de conduzir ali com o paciente, você vai fazer assim, isso vai dar certo, ou não vai dar certo. Mas eu imagino cada um como sujeito único. Então, o que serve para mim, talvez para o outro vai ter que adaptar. Então, esse manejo mesmo, sabe? No dia a dia ali, com cada paciente que você tem. As minhas pacientes são todas mulheres, mas é um universo. E é tipo assim, suas Sabe? singularidades, né? Igual eu e a Ananda comentou no último episódio, que é tudo muito singular. Cada paciente tem as suas demandas, suas questões e a sua forma de lidar. Exatamente. Então, para mim, o que muda, assim, quando a gente sai, né, desse status de estagiário, é esse manejo mesmo, dentro da área que eu tô, que é a clínica. Né? Docência não é muito diferente, porque você também tem que se colocar à prova e enfim, continuar estudando. Ilusão você achar que você formou e acabou, você vai continuar estudando, né? Não acaba ali, ele tá só começando. Sim. E é muito desafiador, porque também cada turma vai te exigir uma habilidade diferente, sabe? Uma forma de ensinar que vai ter que ser adaptada a esse ou aquele. Então não tem... E às vezes a matéria também não é aquilo que você atua, por exemplo, sei lá, você atua na psicanálise, mas talvez você vai precisar de dar aula de análise. Já aconteceu isso, eu não sei se vai lá. Já aconteceu isso. Mas às vezes não vai ter aquela essência, né? Tipo, igual, se você der aula de psicanálise, vai ter aquela essência, vai ter aquela coisa. Eu hoje tô com disciplina de psicologia social. E eu trabalhei dentro da área social por muito tempo. E na verdade tem uma frase que você tem que guardar. Todo aluno tem que guardar essa frase. Toda psicologia é social. Sim. Silvia Lane fala isso. Porque de fato, não tem como você desvincular do contexto que a pessoa está. E aí, independe de abordagem. Sim. Você vai pensando aí, comportamental. A Ananda falou sobre isso, o ambiente, as contingências, né? E aí você vai lá pro existencial também, que vai falar do ser no mundo, como que esse sujeito se relaciona, as relações, as interações. Na psicanálise também, porque você, enquanto um sujeito, o laço social, ele vai se formar nessa troca com o outro. Sim. Então toda a psicologia é social, sabe? Então ali eu consigo tecer melhor essas histórias, mas é desafiador quando você tem que ministrar uma disciplina que não é a sua do coração. Sim. Né? Porque a gente se formou. Sim. Você vai estudar todas. A formação do psicólogo é generalista. Né? Então é depois que você tem a graduação que você vai para pós-graduação. Eu gosto disso. Vou me especializar nisso, né? Ou naquilo. E assim você vai trilhando o seu caminho também. Vai formando um caminho, né? Exato. Já que a gente tá falando de abordagem... Vai. Você falou que era a psicanálise, mas tinha alguma outra que chamava mais atenção? Que você falava assim, eu acho que, não sei, tô dividida. Eu nunca tive essa divisão, assim. Eu acho que também tem a ver com as referências que a gente recebe, né? Dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Isso é verdade. Então, por exemplo, na minha época, os professores que eu tenho memória deles, assim, lembrança, lá de Belo Horizonte, da FUMEC, Sérgio Laia, um psicanalista lacaniano, a Lúcia, duas Lúcia, também são da psicanálise. A Tânia, que é que trabalha com intervenção precoce com bebês, sabe? Que legal. Eu esqueci o sobrenome dela. Inclusive, até hoje ela está nativa, dá aula na PUC, na pós da PUC. Todas as referências que eu me lembro são da psicanálise. Então, Ana Senra. Então é difícil você desvincular, porque é assim que a gente vai moldando o nosso pensamento, a nossa identificação. Mas eu tive outras experiências, né? Sim. Em análise do comportamento, na minha época também era o Ratinho e tal, né? Lá e aqui. Tive excelentes profissionais, né, psicólogos, professores, que são de outras abordagens, que também me ajudaram a decidir. Que, por exemplo, vou te contar um caso, eu adoro contar caso. Amo, pode contar, adoro. Eu tive um professor aqui na Univale já, analista do comportamento, né? Que eu já me identificava com a psicanálise. A minha orientação de estágio sempre foi dentro da psicanálise. Freudiana, né? Porque também qual psicanálise a gente tá falando, né? E ele falou um negócio uma vez dentro da sala de aula, ministrando disciplinas comportamentais, que eu não vou saber nem qual o nome dela, né? Ele falou assim, tudo que a gente vai fazer aqui no atendimento, a gente tem que ter um objetivo. Sempre que você vai estar com o paciente, você tem que ter um objetivo para aquilo que está acontecendo. Então, sei lá, vou entrar no atendimento mascando chiclete.
Por que eu vou fazer isso? Esse paciente é adolescente, ou eu já vi ele fazendo isso, chegando para mim sempre mascando chiclete, estou querendo criar um vínculo com ele. Tudo que você faz tem que ter um objetivo. Então, assim, independente dessa questão da abordagem, eu penso que a gente precisa ter a escuta bem definida. E por que a gente define abordagem? Porque os alunos ficam perguntando muito sobre isso, Sim. né? Começa aquela rixa. É uma crise, né? Eu sou essencial. Você é o que mesmo? Eu cheguei numa instituição nova e a senhora é de qual abordagem mesmo? Sempre rola um assunto assim. Por que a gente define abordagem? Porque é dali que você vai direcionar toda a sua... o seu arcabouço teórico, né? Então, como é que eu vou falar do inconsciente? Eu vou usar uma técnica, um teste projetivo, forma de entender a teoria com base no inconsciente se eu não acredito nele? É verdade. Incompatível. Então, se você fala assim, eu fiz pós em TCC, eu fiz pós em psicanálise, eu pós, sabe, muito abrangente, você vai se moldar ao paciente... Não dá, você muda uma chavinha, agora eu sou psicanalista, agora eu sou... Não, a abordagem ela é orientada, a escolha de uma abordagem é orientada pela sua visão de mundo, né? É a identificação que você tem com aquilo ali. Eu escuto podcast ou palestra dentro da psicanálise, eu fico assim, tá, eu vou indo. Quando eu escuto alguma coisa muito fora dessa área, eu fico meio perdida, eu falo, cara, essa pessoa tá falando um negócio muito interessante, mas eu ainda não consegui, peraí, eu demoro um pouco mais. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Com a visão de mundo que a gente tem e importante, sim, definir um caminho, né? Porque senão você fica lá e cá, e aí as pessoas também não vão perdendo um pouco de credibilidade em você, sabe? E eu acho que tem a ver com isso, assim, escolher, sim, eu escolhi a psicanálise. Por que eu não me intitulo psicanalista? Porque para eu me autorizar psicanalista, né? Como Lacan vai dizer, né? Que a gente que se autoriza eu preciso estudar muito teoria, tem um tripé que sustenta, né? Então, assim, faço a minha análise pessoal e faço estudo de caso, né? Assim, estudo caso clínico, né? Supervisão de caso, e tem que ter também essa parte teórica para te dar suporte. Então, é um tripé que anda junto. Né? Se você tirar um, vai cair. Acho que a maior crise do estudante hoje é a escolha da abordagem. Pelo menos dentro da minha sala eu percebo isso, sabe? A gente fica tipo assim, e agora a gente faz? Ainda mais quando tá oitavo período. É isso aí. E eu estou em estágio de psicanálise, então a gente tá tipo assim, encantados. A gente fica tipo, meu Deus, que interessante, que legal. E uma coisa também que a gente não fala muito dentro da faculdade, dentro da graduação, pelo menos eu ainda não vi, mas eu acho super interessante que deveria ter como disciplina na faculdade. É sobre a parte burocrática da clínica, né? Que fica muito solto isso pra gente. Fica. Eu acho que 2 pontos, né? Assim, que a gente fala pouco, depois que forma. Um é continuar a supervisão. Porque a supervisão, ela acontece durante os seus estágios, ok? Aí você termina o 10º período, pensa num órfão. Termina o 10º período, termina a faculdade, termina as relações sociais ali, né, da sala de aula, termina a supervisão. São vários lutos. São várias perdas, né? Precisando elaborar. E aí entra as responsabilidades, né, da profissão, de ser adulto e trabalhar, e responsabilidade com o seu paciente. Então, supervisão é um ponto que ele não acaba, deveria ser contínuo, formação continuada. É indispensável, né? Indispensável, já vamos falar, esse ponto aí não dá para abrir mão de supervisão, independente da sua abordagem. Né? Certo. Talvez você não vai levar todos os casos, mas você vai pegar aquele que está te deixando mais em dúvida, que você está com mais dificuldade, que é um caso mais complexo, aí são esses que você vai levar, né? Pra você, de preferência em grupo. Sim, que vai ter aquela troca. A troca. É bem interessante. Eu sou a favor dessa troca, né? E o outro ponto que você estava falando eu entendo que é um ponto mais de gestão. Sim. Né? Porque um consultório não é você abrir a porta, abrir uma sala, né? Igual a gente escuta assim, quero abrir uma clínica. Tem muita coisa que envolve abrir uma clínica, né? Parte administrativa, que nem sempre você precisa cuidar, você pode terceirizar, ok, Sim. né? Um escritório de contabilidade vai fazer muita coisa para você e tal, mas tem assim a sua gestão de agenda, né? Você tem essa parte de prontuário, né? Que você precisa registrar. De forma que esteja dentro certinho do parâmetro do CRP, né? Do nosso código de ética que a gente precisa seguir, né? Então você tem várias questões assim para fazer gestão de clínica ou do seu espaço, da sua sala, né? Que às vezes não é uma clínica, espaço físico, né?
mas Sim. é a psicologia clínica. A gente ainda pensa a psicologia enquanto áreas, né, de especialidade. Então, clínica, organizacional, educacional. Agora, a proposta para os cursos de graduação está mudando um pouco, né, não ficar restrito a áreas de atuação, mas um pensamento mais amplo. Então, não mais pensando em áreas, né, isso está ampliando, porque acompanha a mudança no mundo, né, como a gente concebe as profissões e os lugares que a gente ocupa. A psicologia está em todos os lugares, né? Sim. Então, isso é importante. Então, esse ponto de fazer gestão de clínica, do seu próprio negócio, isso não existe mesmo na faculdade. A gente fica mais preso a questões teóricas, metodológicas, né, abordagens. Depois que a gente forma e que a gente já tem uma certa experiência, a gente começa a ver essas brechas, esses buraquinhos. E aí, como profissional, eu falo assim, o que eu posso fazer para auxiliar outros colegas que estão formando agora? Sim. Porque eu recebo muita mensagem de ex-aluno nesse sentido, de perdido. O que eu faço agora? Não sabe tirar o CRP. Né? Por onde que eu começo? É mais ou menos assim, por onde eu começo? Né? E já aconteceu de uma aluna, ela estava gestante na época, ganhou neném, formou, ganhou neném, fez tudo ao mesmo tempo. E aí depois de um ano, assim, ou um pouco mais, acho que uns 2 anos talvez, ela me ligou, falou, eu preciso de conversar, preciso da sua ajuda. Eu falei, o quê? Ela falou, não tirei meu CRP, eu só formei e tive filho, eu não sei por onde começar, e agora surgiu uma vaga para ser psicólogo numa escola. Olha! O que eu faço? Aí eu falei, vamos conversar. E aí fui conversando com ela, falando da importância de registrar, né, ter um registro profissional. A primeira coisa que vão te pedir é o seu registro profissional. E aí depois de especializar, porque você formou como psicólogo, nós podemos atuar numa escola. Podemos, onde a gente quiser, se a gente tem um registro profissional. Mas você tem habilidade para isso? Você tem diploma, mas você tem habilidade para isso? Nossa, isso é verdade. Então vai estudar psicologia escolar, vai fazer uma pós, vai começar a ler artigo, né? Enquanto você não matriculou na pós, você vai se virar para você estar inserido naquele contexto ali. O que um psicólogo escolar faz? Você não faz ideia, mas você vai saber, porque o conhecimento está disponível para isso, né? Então eu fui dando o norte para ela. E a partir daí que surgiu a ideia também de ter um curso, de gravar um curso. Ai, que legal! Porque são muitas pessoas que me procuram pedindo orientação. Que legal! Nossa, isso eu achei o máximo. Então eu tô numa fase, eu não podia nem estar falando assim muito sobre isso, mas eu tô numa fase de gravação. Ela vai contar, ela vai dar um spoiler pra gente. Mas eu tô na fase de gravação do curso e tal. Que e tudo, tô preparando um material muito interessante, assim, para recém-formados. Ou pessoas que já formaram e não tiveram a oportunidade de atuar. Então, na hora de voltar, falar, opa, o que eu faço agora? Esse é um caminho. Nossa, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô vendo, eu amo, porque eu sou assim também. Porque eu acho que falta isso, sabe? Esse direcionamento. Igual você falou, a gente sai da faculdade, meio que fica aquela sensação, nossa, agora eu estou só. E agora, o que eu faço? O que eu faço agora? É essa pergunta aqui, o que eu faço? Muito clássica. E aí, assim, eu não tenho uma resposta só, né? Mas tem um direcionamento. Eu falo, não, isso aqui já dá pra você ir desenrolando. Sim. Né? E também tem algo que é do sujeito, né? Da pessoa. Porque qual área que você quer? O que você gosta? Você vai pela oportunidade que você tem de vaga de trabalho? Ou você tá procurando uma coisa que você realmente gosta, né? Aí tem essa parte aí que a gente vai cuidando também. Vai porque moldando, o pessoal, né? Sim. O subjetivo tá ali a todo momento. Então, a gente dá o passo, né? O caminho ali, um guia. Mas eu também trabalho essa outra parte de entender o que você quer. Né? Que às vezes a gente não se faz essa pergunta. Sim. Né? A gente só formei, acabou. Mas o que eu quero agora? É uma pergunta contínua também, que você vai se fazendo a todo momento na sua formação. Eu, quando formei, tive essas oportunidades de trabalho, aí chegou um tempo que eu já pude escolher aonde eu ia trabalhar, né? Fiz um processo seletivo numa instituição de ensino superior e o que o gestor queria me oferecer, eu falei, olha, me dá um tempo para eu pensar, porque na fase que eu tô, depois de 15 anos de formado, 8 anos de docente, eu posso escolher onde eu quero estar. Certo, e também com tanto tempo já de formação, 16 anos que você comentou, você já tem uma base meio estruturada, por mais que esteja em construção, já tem uma coisa ali que já tá construída, tipo, pelo menos um pouco. Vai continuar crescendo, mas já tá um processo eu quero crescer, eu quero mais, né? A gente não pode parar. Lídia, sobre a sua área, como a maternidade encontrou, assim, na psicologia, como que nasceu
esse desejo por atuar com mães. Quando a gente faz clínica, eu falo assim, a clínica ela é uma porta aberta. Você não sabe quem chega para você, né? Seu paciente te liga ou te manda uma mensagem ou com a sua secretária, enfim, agenda um horário, você não sabe o que vem. Então sempre atendi mães, gestantes, puérperas, mulheres, homens e mulheres, casais, famílias, sempre atendi. Mas quando eu tive meu filho, que foi em 2021, 2020 eu estava grávida, pandemia, que eu comecei a entender e me interessar por esse universo. Eu não sabia que existia psicologia perinatal, não sabia, porque não é muito falado, né? Na faculdade a gente vê alguma coisa que está ligada à psicologia perinatal em psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento humano. Sim, verdade. Né? Aí a gente vê, porque você está vendo desde a gestação, né, a primeira infância e tal, até a envelhecência, beleza. Mas o que mudou para mim foi quando eu tive o Tom. Porque aí eu comecei a ler mais, a procurar mais, entender mais as mudanças que estavam acontecendo comigo, né? Porque era pandemia, então eu não tinha muita troca com ninguém, a não ser no online, né? Eu não planejei a minha gravidez. Então, tudo isso foi interferindo, eu me sentia muito ansiosa, né, com muito medo, então voltei a fazer análise nesse período, né, e então eu direcionei a minha clínica toda e tive o interesse de falar, vou trabalhar com essas mães, com essas mulheres, porque são questões muito similares, assim, da primeira gestação, do parto, do puerpério, isso tudo vai acometer todas as mulheres que optam por ter filhos, né? Porque tem também as que não querem ter filhos. Sim. E aí eu fui entendendo como que isso é crescente, como que a gente não tem muito espaço para falar, porque naturaliza muito e romantiza muito o que é da maternidade, né? Então, ser mãe é padecer no paraíso, né? Quem pariu Mateus que balance, né? Então são questões que estão na nossa cultura que invalidam muito o que é a maternidade de fato, né? Então eu não consigo te explicar, assim, colocar muita palavra nisso, mas para mim o sentido ele é muito grande, é quando eu junto mesmo a minha experiência como mulher, como mãe e a minha prática clínica. É ali que eu me encontrei. Então assim, você fala muito de saúde mental materna? Falo, vou continuar falando, porque eu vejo o quanto é necessário a gente falar sobre isso, né? Eu encontro muitas mães, mulheres por aí com as mesmas questões, assim, mais intensas, né, mais leves, mas uma ambivalência de sentimentos muito grande, né, uma questão de identidade, de se perder no processo, demorar para se encontrar, né, então o quanto o filho muda a vida da gente, né, o filho em primeiro lugar. Sim. Então, suas escolhas profissionais, pessoais, né, você tem que rever toda a sua vida. Sonhos, para onde você vai, a tipo de relação que você está tendo, né, o que você está construindo com o seu parceiro ou sua parceira, porque isso também vai sofrer uma influência ali. E aí, quando você de fato tem, muda tudo, né, muda tudo. Não estou dizendo que quem não quer ter filho não é mulher ou é menos mulher, mas a experiência da maternidade, ela te leva para um outro lugar. E quando eu comecei a perceber tudo isso, eu já fazia clínica há muito tempo, né, 11 anos, 10, 11 anos, eu falei, eu preciso direcionar, porque é o que a gente estava falando da formação, a formação é muito ampla. Sim. Né, então eu preciso afunilar isso, eu preciso entender mais de depressão pós-parto, eu preciso entender mais sobre a gestação, as mudanças no humor, né, as mudanças emocionais, identitárias, eu preciso entender o que é isso que está acontecendo para poder ajudar outras mulheres. Quando você tem um caso difícil, você não busca supervisão? Sim. Você troca ideia com um colega aqui, não estou sabendo o que eu faço não, né? Vou encaminhar para onde, vou fazer o quê? A mesma coisa, e aí eu busquei estudar, fiz uma pós em psicologia perinatal, fui vendo as referências, né? Quem é referência na área, no Brasil, fora daqui. Na verdade o Winnicott, François Doutor, tudo psicanalista, já falava sobre relação mãe-bebê, né? Então esse trem não é de hoje, não. Sim. É que a gente deu um nome para essa área de atuação dentro da psicologia. E é crescente. Que bom. É crescente. Vários cursos, vários canais, vários profissionais caminhando por esse viés. E você comentou sobre a sua fase ali na maternidade, assim que o Tom nasceu. O que mais te surpreendeu nesse processo ali, que te fez olhar com outros olhos, que te deu esse gatilho de tipo, nossa. Yasmin, foi tudo muito desafiador para mim. Eu não consigo nomear uma situação. Eu não reconhecia a mim, né, assim, eu tô dizendo durante a gestação. Sim. Meu corpo, porque eu falava, tô gorda,
Não, tô gestando, né? Eu não tive, assim, enjoo, eu não tive graves, sérios problemas. A gravidez não é doença, Sim. eu entendo, mas ela muda muito o sono, a disposição da gente, o corpo, né? Então, assim, eu percebi mudanças muito grandes, assim, na minha gestação, né? Eu chorava demais, né? Eu ficava me sentindo culpada por chorar demais, porque meu filho ia sentir tudo que eu estava sentindo, né? Eu encontrei minha família, minha mãe e meu pai, se eu contar 10 vezes durante a minha gestação, foi muito, né? Então a gente se via muito por vídeo, não tinha essa troca por conta da pandemia. E aí depois que o Tom nasceu, não sei se você vai lembrar, mas você foi minha aluna, então muitos alunos falavam assim, antes do Tom, depois do Tom. Porque eu me transformei, eu não consigo me explicar, eu sei que isso ficou pra fora mesmo, né? Eu era muito introspectiva, muito calada, muito séria, e aí eu me transformei toda, assim, foi o Tom? Não sei se foi só o Tom, acho que foi tudo, né? Eu me permiti ser mulher, porque tem uma coisa que eu levava muito pra minha análise, assim, eu me via muito menina. Eu já tinha quase 40 anos, tá? A gente já tem 41. Eu já tinha quase 40 anos e eu me via muito menina. E depois que eu tive o Tom, que eu virei mãe, eu me vi uma mulher. Então essa coisa de florescer, de desabrochar, é real, foi pra mim, né? E aí eu tiro lá, estou falando como mulher, como mãe, não estou falando como psicóloga, né? Mas estou falando como mulher mesmo. A maternidade me transformou por completo. E aí foram essas mudanças. Esse primeiro ano é muito intenso, você tem muita fralda para trocar, muito xixi, muito catarro, né? Porque começa essas gripes e tudo. Você tem muito peito para dar, porque eu amamentei durante muito tempo. Eu entendi que isso era importante para o meu filho. Você tem privação de sono, né? Você tem uma ambivalência de sentimentos. Eu amo meu filho, mas eu não quero estar aqui agora. Eu queria só tomar um café, lavar o cabelo, Tomar um banho. Tomar um banho, sem que eu precise na mesma hora estar ali com ele. Não, né? e eu tô falando aqui, tomar um banho como se eu fosse mãe, né? Como se eu soubesse como que é, né? Mas você já teve alguém, Mas você eu já imagino compartilhou. que tenha Certamente. essas situações, né? A gente também vê muitas pessoas compartilhando na rede social sobre. Sim, hoje em dia as pessoas hoje em dia as pessoas expõem muito, né? Como é a maternidade em si, né? Às vezes não, às vezes temos que romantizam. A gente vai falar sobre isso também. E Lídia, por que é tão difícil falar sobre a maternidade real? Sobre o lado real da maternidade? Então, eu entendo que tem muitas questões que são culturais, sociais, né, exigências em relação ao que é o papel da mãe, né, tanto que outro dia eu estava conversando com uma psicóloga também, e ela falou assim, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer alguma coisa sobre o Maio nas escolas e tal. Eu falei, vão, porque sempre assim, a mãe não estudou com o menino para fazer o dever de casa, a mãe não sei o que lá. Eu falei, cadê a mãe desse menino? Que é o que a gente mais escuta, né? Cadê a mãe desse menino? O menino tá fazendo bagunça, cadê a mãe desse menino? Então essa sobrecarga, essa exigência de que a mulher tem que dar conta de tudo e que a mãe tem que dar conta de tudo, né, e de todos os aspectos, é uma construção social. Sim. Né? E a gente muitas vezes entende que a gente tem que estar nesse lugar, né? A Mulher Maravilha, né? A Mulher Amélia, né? Que dá conta de tudo, dá conta da casa, dos filhos, do trabalho. Então, quando a gente vai adquirindo mais conhecimento, entendendo que a gente pode estar em outros lugares, por exemplo, numa empresa, né, por exemplo, liderando uma equipe e ocupando outros espaços de trabalho ou sociais, aí a gente vai relaxando um pouco nisso e falando de fato o que é. Né? Então, como é uma construção, isso são décadas entendendo que a mulher tem que dar conta de tudo. E para desconstruir? Desconstruir. Então é muito difícil mesmo. E hoje a gente tem mais conhecimento sobre isso. Sim, né? Então mais as liberdade também, se né, permitem falar exatamente, falar mais sobre isso. E eu acho que vem daí, sabe? Dessa construção social mesmo, do que é ser mulher, o que é ser mãe. E o que você percebe, tanto dentro da clínica, que você escuta, né? E até mesmo você atravessou. O que você percebe que mais atravessa as mães, assim? São várias mães, né? Então, várias maternidades diferentes. E cada fase vai exigir da mãe determinadas habilidades e tudo mais. Então, se a gente pensa numa mãe recém-parida, essa que o filho acabou de nascer, ela vai falar de uma sobrecarga, de um cansaço, de uma falta de rede de apoio. Então, isso aparece muito na clínica também. Se a gente fala de uma mãe que o filho já está um pouquinho maior, já está andando, comendo, já foi para a escola e tal,
ainda assim a gente continua falando de uma sobrecarga, só que as funções são outras, né? As exigências com esse filho são outras. Então, o que eu percebo que aparece muito na clínica? Sobrecarga materna, né? Porque a gente tem a jornada de trabalho, tem o trabalho invisibilizado, que é esse da casa, o trabalho de cuidado que a gente chama, né? Que é o que a gente faz dentro de casa. Tem o trabalho com o filho ali, né? A escola, o dever de casa. Então, são muitas funções que a gente acaba acumulando, quando na verdade poderia ser compartilhado, né? Sim. Então a gente está falando de alguém que tem um relacionamento. Se essa mãe tem um relacionamento, não é função dela exclusiva fazer tudo que relaciona ao filho. Dá para compartilhar. Se ela é uma mãe solo, fica mais difícil, né? Porque não tem de fato com quem compartilhar. Mas o que eu vejo muito, que chega muito na clínica, é a sobrecarga materna, né? Essa responsabilidade, a responsabilização que é colocada sobre a mulher para dar conta de tudo. E muito bem dado, né? Assim, então não é só fazer o dever de casa, é fazer todo o dever, é a comida, né? Variar no cardápio, é a roupa que tem que lavar, é o supermercado para fazer. Muitas coisas para pensar, né? Ninguém imagina que isso aí, essa gestão de uma casa, de um filho, de um relacionamento, da vida profissional, ela demanda muita energia. Muita. E tem um plus no meio dessa rotina aí que é chamada culpa. Sim. Porque eu já vi muito assim, nasce um filho, nasce a mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tá atrelado. Então assim, será que eu fiz tudo que eu precisava? Ele não dormiu bem essa noite porque eu demorei para colocar para dormir, porque eu não dei a comida que sustentasse. Sim. A gente começa a pensar em todas as possibilidades e se sentir muito culpada, né, por ter feito ou não ter feito alguma coisa, sabe? Então isso é muito cruel com as mães, né? E não adianta a gente pensar que isso é individual, porque não é. É do coletivo. Sim. Sabe? Não, e também eu acredito que deve haver. Eu tô falando isso, mas acho que imagino que eu seria assim. Porque eu gosto de fazer as coisas, tipo, do meu jeito. E às vezes dividir com o outro essa tarefa, a gente vai lá e quer tomar frente, né? Sim. E acredito que também deve chegar pra você demandas do tipo assim, nossa, eu não consigo ficar tranquilo e deixar que, sei lá, que o pai faça algo, ou que minha mãe resolva algo pra mim do meu filho. Eu lembro que quando eu atendo, né? Hoje em dia eu não tô atendendo mães, não chegou pra mim nenhuma mãe recém-parida. Mas tem essas situações, né? Assim, ele não vai saber trocar uma fralda. Sim. E daí eu falo assim, mas você nasceu sabendo trocar fralda? Você também aprendeu. Então ele também tem capacidade para aprender. Mas ele não vai saber botar para dormir. Ele vai aprender. Pode não ser do seu jeito. Sim. Né? Como você faria. Ninguém vai fazer igual você. Mas ele vai fazer. Né? Então é importante a gente sair desse lugar e pedir ajuda. Né? Saber dividir responsabilidades, sim, compartilhar. Né? Você não é responsável por tudo. Não é tudo culpa sua. Né? Então tem um lado da maternidade que a gente não fala muito sobre ele. Né? Que é esse mais real mesmo. Né? E que atravessa a mulher de várias maneiras diferentes. E Lídia, o quanto a maternidade real entra em conflito com a maternidade idealizada? Então, a gente idealiza uma maternidade, idealiza um filho, a gente idealiza um amor, muitas coisas na vida da gente, né? E que bom que a gente idealiza, porque senão não ia ter muito sentido a vida, né? Mas a gente ia aceitar qualquer coisa. Mas quando você tem esse encontro com o seu filho real, né, com o filho mesmo, assim, a idealização, ela vai caindo, né, ela, com um castelo mesmo, né, vai quebrando, assim, vai desconstruindo tudo, porque nem sempre é aquilo que você imaginou. Eu conto, assim, da minha vida pessoal, né, antes do meu filho nascer, coloquei um bercinho do lado da cama, e a televisão estava ali na frente, então, ótimo, ele vai mamar, eu vou colocar ele no berço e vou descansar vendo televisão. Yasmin, isso nunca aconteceu. Nunca. O Tom, ele dormiu nesse berço uma noite, nem foi uma noite inteira. Porque no primeiro choro que ele acordou desesperado, eu já catei e botei ele na minha cama. Entende? Então assim, eu idealizei o filho, a maternidade, o relacionamento, e nem sempre, nunca é aquilo que a gente idealizou. Então esse encontro, ele é doloroso, desafiador, né? Por isso é necessário o suporte psicológico, né? Pra gente pensar junto caminhos, estratégias, como é que você vai lidar com
com essas questões que são novas, são muitas mudanças de uma vez só, hormonal, biológica, emocionais, sociais, né? Porque agora você é mãe. Do ambiente. Que você sai de casa com ele na barriga e depois você chega, ele tá no seu colo, surpresa. Né? A amamentação é um outro ponto também que é desafiador para muitas mulheres, né? Então, são muitas mudanças de uma vez só, né? Assim, é difícil para dar conta de tudo. E a gente comentou sobre as redes sociais, né? O quanto isso influencia nesse processo, porque hoje em dia as pessoas compartilham muito, faz blog da maternidade, mostra o que está acontecendo realmente. Mas você acha que essa rede social, essas divulgações, essas postagens nas redes sociais sobre a maternidade, ela atrapalha, ela prejudica ou não? O que você pensa sobre? Eu penso que tem um ponto que é positivo, porque essa coisa do conhecimento, né, eu entendo que o conhecimento liberta a gente de várias ciladas, mas existe um ponto da comparação, né, então não é do outro isso é meu. Eu me comparando com a mãe Virgínia Fonseca, sei lá, né, que tem babás, que tem uma casa, que tem vários recursos para lidar com a maternidade dela de uma maneira mais adequada para ela, né, mais positiva talvez. Então, a questão sou eu me comparando com essas pessoas o tempo todo, né? Aquela velha história da grama do vizinho ser mais verde que a minha, né? Então, o perigo, o risco é de eu querer ter aquela vida ali, sem recurso para aquilo, e me frustrar, né? Então, ou achar que aquele padrão de maternidade, né, existe um padrão, que aquele padrão tem que ser seguido. Não tem. Então, assim, eu acho muito válido perfis que falam sobre maternidade, que dão orientações, né? Eu já vi assim, mostrando relato de parto, né? Como é que foi o seu parto e tudo, mas como uma experiência para o outro saber que existe isso ou aquilo, não para você dizer o meu parto tem que ser igual ao da fulana. Sim. Então é muito mais uma questão individual, né? Sua, assim, né? Minha, de me comparar do que do outro de estar postando ou não, né? Porque a gente posta o que a gente quiser, a vida que a gente acha que é válida, né? E tem pessoas que vão se identificar com aquilo. Então, acho que o ponto da comparação que é perigoso. Nossa, entende? Sim, isso é verdade. É a comparação. E isso não só na maternidade, né? Em tudo, né? A gente que vê um corpo lá, né, ideal pra mim, né, e fala, eu queria tanto, né? E aí eu fico me frustrando com aquilo. Então, esse ponto da comparação, ele vai acontecer. Em muitas áreas. Né? A gente tem que tomar cuidado. Porque essa mãe tá mais fragilizada, né? Acabou de parir. E por que a fulaninha tem leite e eu não tenho? Sei lá, né? Então, são comparações ali que vão acontecer a todo momento. E até comparações opostas, né? Igual você falou de padrão, de tipo assim, nossa, mas ela não tá amamentando, ela tá dando fórmula. nossa, mas ela tá fazendo julgamento. Isso, ela tá fazendo... esses julgamentos assim, né? Isso acontece muito. Mas infelizmente quem se expõe na internet acaba que tá sujeito a isso, infelizmente. Sim, vai atingir um público ali que vai se identificar e outros que vão, né, falar, não, isso aqui não dá pra mim. E é sempre assim mesmo. A questão é isso, a gente entender que são referências, mas que a minha vida é a minha vida. Sim. O meu filho é único. Eu tentava fazer a rotina de sono, eu não saía enquanto eu não dormia. Se fez soneca, a gente sai. Se não fez, a gente não sai. Isso da mãe da primeira viagem, do primeiro, segundo ano de vida ali, né, que a gente fica bem focada nessas coisas, por conta das coisas que eu via na internet. E aí teve um momento que eu falei, não dá mais. Deixei de seguir um monte de gente e falei, vou olhar para o meu filho. Qual é a necessidade do meu filho? O que ele precisa? Né? Então, dentro do que eu já sabia que tinha assim, de rotina, mas o que é dele? Porque ele tem uma característica, ele é um sujeito, ele é uma pessoa. Né? Aí eu falei, não, aí é o conflito, tá? Entre ser psicóloga e ser mãe também. Muito difícil essa parte, assim. Porque eu falo, teoria tá aqui, é isso, tá? Mas o meu filho, peraí, deixa eu olhar para ele. Porque eu não sou psicóloga dele, eu sou a mãe. E o lugar de mãe é diferente. Nossa, isso entra muito em conflito, né? E existe algum luto envolvendo a maternidade, mesmo quando dá tudo certo? Tem. Esse luto de quem eu era. Me perdi. A mulher passa muito por isso, assim, né? De forma geral. Mais que ela tenha uma rede de apoio, que o filho dela não tem uma doença, uma demanda específica, sabe? Mas existe um sofrimento ali, uma perda de querer, eu não queria minha vida de antes. Eu amo isso aqui que eu vivo, mas quem eu era, cadê? Então é a questão da identidade que muda, né? Que totalmente as pessoas te veem de forma diferente e você se vê de forma diferente. E você não se reconhece nesse lugar que você tá, né? Então é muito
difícil mesmo de pensar e de desafios que a gente enfrenta, né? Porque é da construção da subjetividade, né? Você vai modificando de acordo com a fase que você está vivendo. Você falou sobre rede de apoio. O quanto que a ausência de uma rede de apoio impacta, assim, na vida dessa mãe? Então, rede de apoio é um fator de proteção para a saúde mental materna, né? Nem sempre a gente pode tentar construir, a gente constrói uma rede de apoio, nem sempre a família é rede de apoio, né? Porque a gente tem uma ideia de que a minha sogra vai vir para me ajudar, minha mãe vai me ajudar. Às vezes sim, às vezes não, às vezes mais interfere de forma ruim do que ajuda. A gente fala de rede de apoio e pensa que é algo sempre positivo, mas não, pode existir uma rede de apoio negativa, né? Então, rede de apoio é para apoiar a mãe. O que seria uma rede de apoio saudável? Vamos falar sobre isso. Rede de apoio são pessoas, né, que vão olhar para a necessidade da mãe naquele momento ali. Então, se a mãe tem a necessidade naquele momento de tomar um banho com tranquilidade, a rede de apoio vai abarcar esse bebê, vem cá, deixa eu cuidar dele enquanto você toma o seu banho. Se para a mãe o mais importante é dormir, a rede de apoio vai sustentar esse bebê, vai fazer dormir, dar banho, dar mamar, o tempo que for necessário, na rotina que a mãe já tem com ele, para que essa mãe durma. Se for fazer uma unha, essa rede de apoio vai sustentar essa saída da mãe para que ela faça a unha. Se for o trabalho, se for sair com um parceiro, com a parceira, é a necessidade da mãe, né? Não o que eu acho que é bom para ela. Isso que eu ia falar, sem um julgamento, né? Mas você vai fazer sua unha ou vai deixar ele aqui? A rede de apoio, ela se torna nociva, né? Quando ela entende que o que tem que ser feito é aquilo que ela acha que deve, não o que a mãe precisa. Então, rede de apoio atende a mãe, né? Nesse contexto aí. Então, se é para trabalho da mãe, se é para fazer uma unha, se é para ir num show, se é para dormir, se é para tomar um banho, né? Por isso que quando a gente vai falar de rede de apoio, a gente fala assim, se você precisar de mim, você me chama, tá? Ela não vai chamar. Essa mulher, essa mãe não vai chamar. Então é assim, todas as terças-feiras, de 3 às 5 da tarde, eu estou disponível, eu vou para sua casa, pode ser? Aí você faz o que você quiser. Não importa o que, eu estou disponível para você nesse horário, nesse dia. Né? Então, rede de apoio, ela deveria funcionar assim, em torno da demanda da mãe. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de apoio que é uma amiga minha que quando eu quero sair, assim, uma coisa mais à noite, um jantar, que eu vou ficar mais tempo fora, ou que eu não vou dormir em casa, essa amiga minha vai para minha casa com os 2 filhos dela e dorme lá, e faz a comida, e dá o banho, e bota para dormir, e fascina em minha, eles se divertem. Meu filho pede, que dia que a tia Flávia vem? Encontro com ela e com os meninos, eu posso ir para sua casa hoje? Sabe? Então a gente faz uma rede de apoio. Não é família, mas é minha rede de apoio e eu sou a dela. Lídia, você comentou muito sobre a identidade da mulher. Depois que ela se torna mãe, você mesmo trouxe isso, que é muito comum ela não se identificar mais, ela se sentir perdida ali. É muito comum que isso aconteça, que ela se sinta distante de quem ela era, distante de quem ela é agora, ela não se reconhece. Ela olha no espelho e fala assim, nossa, mas essa não sou eu. Quem sou eu agora? Tem um estranhamento, né? Assim, o seu corpo, no primeiro, eu vou falar 6 meses, mas eu tô sendo muito boazinha, porque na verdade é um pouco mais que isso, né? Às vezes não volta mais pro lugar, né? Assim, sei lá, uma mulher que tem uma diástase, que essa dilata, né, a barriga ali, não volta mais, né? Então você vai conviver com essa mudança que é no corpo, essa marca pro resto da sua vida, né? Então a questão da identidade, ela vai passar pela autoestima, né, pelo seu reconhecimento do seu corpo, de quem você é socialmente, né, como profissional. Então assim, na maternidade a gente vive várias perdas, né? E isso é difícil de lidar, conflitante, né? As pessoas não têm um entendimento sobre isso e por isso que gera muito sofrimento, né? Se a gente tem um transtorno, por exemplo, anterior a isso, uma ansiedade, uma depressão que já existia, é potencial para vir de novo, né? Então a gente fica muito alerta com essa queixa, com esse discurso da mãe ali, né? E a identidade é o que faz ser quem a gente é. Imagina, eu só sou a Lídia porque eu nasci, né, da Ana, do Frites e vivi nessa família por tanto tempo e dananã, né? E sou essa profissional que eu sou hoje por todas as experiências que eu tive, né? Então a gente vai se construindo, né? Vai construindo a subjetividade e a identidade da gente.
Então, quando você tem uma mudança drástica assim no corpo, é igual quando você sofre um acidente e você, sei lá, quebra alguma coisa, perde uma parte do seu corpo, né? Você tem que lidar com a sua nova identidade. Então, essa fase da mulher é exatamente isso. Umas mais, outras menos, mas existem mudanças, sempre vai existir por conta do contexto mesmo de maternagem, ter um filho, uma vida crescendo dentro de você. E assim, mas eu queria muito chamar atenção para uma coisa que a gente fala muito das perdas, mas a gente não fala dos ganhos que a maternidade nos traz, sabe? Então, assim, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de planejar as coisas, sabe? De ter uma visão de todo, assim, isso já é comprovado, é muito maior depois que você tem filho, sabe? De fazer gestão mesmo. Porque tudo que a gente tem que desenvolver no cérebro para dar conta da vida de outra pessoa que nasceu de nós, né, dependente, e que vai se desenvolver, educar, cuidar, isso é uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo, por ser mãe. Como que começa esse processo para se reencontrar? Que algumas mulheres têm uma dificuldade de pedir ajuda, acaba querendo fazer isso sozinha. Como é que dá esse início, esse passo para poder se reencontrar? Algumas pedem ajuda mesmo, né? Chega no consultório e falando, olha, eu não tô sabendo lidar com isso que eu tô sentindo. Então, assim, me ajuda, eu preciso de ajuda. Algumas chegam no consultório, outras vão, sei lá, buscar outros tipos de ajuda, né? Que a gente vai para uma igreja, sei lá, vai conversar com a amiga, que também são recursos. Então, algumas vão chegar para mim, outras vão continuar levando, né? Às vezes vai chegar no consultório de um psiquiatra, né? Porque vai deixar a coisa crescer demais, o sentimento aumentado, né? E aí vem sintomas e aí instaura um transtorno. Eu sempre falo assim, a rosa é uma flor linda, né? Que ela desabrocha e tal, mas essa rosa tem espinhos, né? Então a gente precisa também cuidar disso, né? Ter esse cuidado na hora de pegar. Mas que é possível florescer. E esse é o papel do acolhimento, então, dentro da clínica. A gente consegue conduzir, caminhar junto com essa mulher para ela se encontrar, para ela encontrar o seu lugar como mãe, como mulher, porque eu acho que o grande conflito é isso, sabe? Sou mãe, sou mulher. Eu só sou mulher, mãe porque eu sou mulher. E também, igual você trouxe dessa questão de eu me senti uma menina e agora eu sou uma mulher. Sabe? Então muita coisa muda e é muito nesse sentido assim, se eu sou mãe, eu não posso ser mulher, né? Então que horas que eu vou ser a mulher ou uma mulher, né? Eu tô vivo pro meu filho. Isso não é legal, viver só pro filho. Você tem que viver pra você. Vamos falar do Maio Furtacô? Que você é representante aqui em Valadares, aqui em Governador Valadares. Eu quero saber o que é o Maio Furtacô. E eu tô muito curiosa para saber o que é o Maio Furtacô e por que Furtacô. Certo, essa pergunta é muito boa. Maio Furtacô, é uma campanha que tem como lema saúde mental materna. Duas mães na porta de uma creche, em 2020, conversando sobre o adoecimento das mães. A gente está adoecendo, o que a gente faz? Uma psicóloga perinatal e uma psiquiatra perinatal, com os filhos lá buscando as crianças na creche, em Curitiba. E aí falaram, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que pensar em algo maior, coletivo e tal. Criaram uma campanha assim. Por que é o maio? Porque maio é mês das mães, né? Assim, mês de Maria, para quem tem essa religião católica, né? E tá logo ali perto do Dia da Mulher, né? Que é março, e aí o maio ele vai trazendo todas as figuras femininas, né? Furta-cor é uma analogia que a gente faz, porque a maternidade ela não tem uma cor só, ela não é uma maternidade, são maternidades. Então é preta, é branca, é amarela, né, é indígena, são várias formas de ver. E dependendo da luz que incide sobre essa mãe, ela vai clarear ou ela vai escurecer. Né? O furta-cor é isso, que é a luz que reflete, entende? Ela recebe uma luz e essa luz reflete. E aí isso vai trazer várias tonalidades, entende? Nossa, eu amei! É lindo, né? Eu amei! Hoje somos mais de 300 representantes. Nossa, né? que tudo! Tem uma onda furta-cor internacional, assim, né? Em alguns países como Irlanda, Portugal, sabe? Já tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente faz reuniões periódicas. E esse ano, 2026, a campanha está em transição, a gente está virando ONG. Olha, né? Que Porque bacana. a gente quer esse lugar de batalhar e de falar de política pública para a saúde mental materna. Não existe. Certo. Entende? Sim. Tem alguma coisa ali
na Rede Cegonha, que vai falar de bebês, né, que a mãe encaixa um pouquinho, mas não tem uma política específica para a saúde mental materna. Se você pegar as pesquisas, você vai ver que as mães estão adoecendo. Então, por exemplo, uma a cada 4 mulheres no puerpério ali, né, no pós-parto, vai apresentar depressão. É um dado muito grande, é 25%. Nossa! Entende? Então, quando você vai vendo, você fala, realmente, por que a gente está adoecendo? Né? Então, tem que ter política pública para pensar no coletivo, para pensar em todas elas. Então, aqui em Valadares, eu faço roda de conversa, eu vou nas escolas, na verdade, assim, onde me chamar, eu vou, né? E eu sou voluntária, então a gente faz tudo isso de forma voluntária mesmo, sabe? Uma ação maior, então, assim, podcast, roda de conversa, palestra, vou nas escolas, cidades aqui perto que me chamam, eu vou também. E aí, uma ação maior que eu faço, que eu acho que é a que reúne mais pessoas, por isso que eu falo que é maior, é o Simpósio de Saúde Mental Materna. Eu ia falar sobre isso agora com você. Exato, a gente está na 3ª edição. E junto ao simpósio acontece a Feira de Mães Empreendedoras. Eu vi, ela compartilhou tudo no Instagram, tá? Exatamente. Do Maio Furtacô aqui em Valadares, no Instagram dela também. Esse podcast tá saindo antes de acontecer o simpósio, então se você quiser participar, ainda tem como, né? Na feira. Como que faz para participar do simpósio? Então, o simpósio, ele vai acontecer esse ano na Univale, vai ser dia 23 de maio, então ainda dá para fazer inscrição. Tem o link lá na bio, no meu perfil e no perfil do Maio Furtacô Gov Valadares. Faz a inscrição, né, uma inscrição gratuita, é importante falar isso. Esse ano a gente tem um tema específico que é o luto perinatal, porque a gente fala muito da saúde mental materna, mas dessas mães que perderam suas gestações, seus bebês ali, né, logo no pós-parto, a gente fala pouco. Então é um luto invisibilizado e eu quis dar um destaque para isso esse ano. Então vai acontecer dia 23 de maio, na Univale é o dia todo, inscrição gratuita pelo link que está na bio. E vai vir palestrante de fora, vai ter um lounge de relaxamento, vai ter muita coisa. Olha! Vai ter flash tattoo. Ai, eu amei! Vai ter orquestra filarmônica fazendo uma apresentação. Ai, que lindo! Tudo pra gente curtir esse momento, viver uma experiência diferente, Nossa, né? vai ser muito legal. Vai ter sorteio de um voo duplo de parapente. Olha! O Breno, voo duplo, tá dando esse suporte pra gente, né? A gente tá fazendo essa troca, essa parceria. E aí, ao mesmo tempo que o simpósio está acontecendo, vai haver a Feira de Mães Empreendedoras. Mulheres, né, artesãs, cozinheiras, qualquer habilidade que elas tenham, o produto que elas tiverem, quiserem vender na feira, a gente já tem, né, uma cartela de mães que estão lá com a gente há 3, 4 anos. E esse ano a gente ampliou um pouquinho, então tem 15 barracas. Então o lucro é todo delas, a gente não ganha nada com isso, é destinado a verba para elas mesmas, para essa exposição e, enfim, né, para fortalecer o empreendedorismo mesmo. Também, né? Incentivar. Eu vejo o quanto o empreender é uma saída, sabe, para um relacionamento abusivo, para uma maternidade solo, sabe? Então o quanto a gente... É muito comum a mulher, depois de ter filho, ela ser mandada embora do trabalho, né, porque ela tem filho. Ou ela, de fato, fala, quero dedicar mais tempo pro meu filho, tô perdendo várias coisas da vida dele, fases, então né? vou empreender. E vai, sabe, já tem alguma habilidade e ela foca naquilo para ter possibilidade de estar mais tempo com o filho e ainda ter a renda garantida. Aproveitando o gancho que a gente tá falando do Maio Furtacô, eu quero saber sobre o Encontro Elos. Me conta um pouquinho como ele é, como funciona. O Elos é um encontro para mulheres, porque muitas... situações, né, muitas questões do universo feminino, a gente não sai compartilhando por aí em qualquer espaço. Então a gente traz esse espaço, esse lugar mais seguro, né, de poder trocar e não ser julgada, e a gente faz esse movimento de rodas de conversa para falar sobre assuntos que atravessam o nosso universo feminino. Eu sou idealizadora junto com a Ana Laura, que é uma massoterapeuta que desenvolveu um método de massagem muito interessante, que chama Paiê. E nesse encontro a gente já fez, né, assim, já trouxe um momento de relaxamento, de reflexão com ela e essa costura que eu faço dentro da psicologia, né. Então a gente tem um tema, basicamente é isso, a gente tem um tema para conversar sobre as mulheres, com mulheres, para mulheres, né. É só Clube da Luluzinha, assim, só entra mulher. Então é sempre assim, em lugares diferentes, né? A gente vai para um restaurante, uma cafeteria. Ai, que tudo! Nossa, o próximo eu quero participar. Ai, eu vou adorar ter você lá. Pode me convidar, que vai ser ótimo. E a gente tá quase encerrando, mas antes de encerrar, eu
tô agora com um quadro no meu podcast. Chama Ping Pis. Ai, que massa! Que são perguntas rápidas e respostas curtas. Tá preparada? Tô. Então vambora. Vão. Teoria ou prática? Teoria e prática. Os dois? Lógico. Tem que escolher um. Uma coisa não anda sem a outra. É, isso é verdade. Mas se fosse pra, tipo assim, nossa, eu tô em 2 caminhos, qual que eu vou escolher aqui? Rapidão. Nó, eu sou do caminho do meio. Uma palavra que define a sua abordagem. Subjetividade. Gostei. Subjetividade. Adorei. E uma palavra que define a sua área. Meu Deus, não é essa palavra. É acolhimento. Sim, Acolhimento. é verdade. Aham. Um livro que todo futuro PIS tem que ler. Da psicologia perinatal? Um que você acha que, Meu tipo... Deus, de tudo. Estudou. Mal-estar na civilização, do Freud. Vai. Olha, Esse é bom. uma palavra para viver. Eu tenho vivido tão intensamente, menina. Calma. Intensamente. E uma palavra para sobreviver. É emoção. E psicologia é? Psicologia é cuidado. Psicologia é cuidado. Uma forma de cuidar do outro, né? Sim. Se você pudesse voltar pro 8º período, o que você falaria pra Lídia do 8º período? Nossa, o 8º. Bota o pé no freio. Pé no freio, porque muito medo, né? Não precisa temer. É porque é processo, né? E a gente quer a coisa assim, ó. É igual você falou, é construção. É um processo e a gente quer que o negócio já desenrola. Que conselho você daria para nós estudantes? Estuda mais. Estuda. Só estuda. Faz um compromisso com você de todo dia ler um artigo. Sabe? Ler 10 páginas de um livro. Estudar. Porque a psicologia também não é só a teoria. Sabe? Você tem que entender um pouco do mundo do outro, né? Do que o outro traz. Então você precisa entender. Você não vai sentir o que ele sente, mas entender do que ele tá falando, né? Então, assim, estudar. Estuda mesmo, não tem medo, não. Que estudar nunca é demais. Nunca é demais, é aprofundar. Exatamente, aprofundar. Lídia, muito obrigada, eu amei. Amei que você topou participar. Amei nosso papo, achei muito... Nossa, acrescentou muito. Eu adorei participar. Na verdade, eu adoro falar sobre psicologia perinatal, sobre a maternidade, as transformações. Então, e vindo de você, porque você foi uma aluna boa, né, gata? Ai, gente, eu falo assim, professor sabe quem é o aluno, quem é esse aluno. Você se destacou, eu lembro daquele vídeo que a gente fez lá na Ecovila, do estágio da Ecovila. Fico muito feliz. Nossa, a Lídia foi minha supervisora de estágio, gente. E você acredita que na época, isso ninguém sabe, vou te contar, eu tava prestes a abandonar, eu falei assim, eu não vou continuar. Porque eu tava numa fase de transição, os meus pais estavam indo embora, e aí eu ia ficar sozinha, aí eu tava aquela dúvida, eu tava maquiando na época, né? Eu fico com o estúdio, eu fico com a faculdade, eu tinha que decidir. Aí eu abri mão do estúdio e tô aqui. E tá aqui. E foi uma ótima foi muito escolha. transformador a supervisão com a Lídia, o estágio na época. Eu lembro que, tipo assim, eu falei assim, não, vamos ver o estágio, vou dar uma chance pro estágio, pra supervisão, pra ver o que vai acontecer, e me motivou a continuar. Olha aí a importância do professor na vida do aluno. Ficou marcado, você me falou, fica marcado. Ai, que massa, gostei. E eu quero te dar um presente. Muito especial. Não que eu acho que você vai amar. Gente, eu tava doida com essa caneca. Pois é. Quando você postou, eu falei, eu vou tomar café nela. Ela é eu sua. amo, eu tomo café todos os dias, todas as horas. Ainda bem que ela é cafezeira. Nossa, eu acho que amei. todo psicólogo é cafezeiro. Acho que é mal de psicólogo. Pode ser, tá? Um hábito que a gente adquire, porque tem colegas que não eram e se Sério? tornaram. Ai, gente, nossa, eu amei. Posso abrir? Pode, claro. Lógico. Pra te agradecer por abrir espaço, né? E acrescentar a gente com tanto conhecimento. Muito e a gente vai tirar uma selfie. Vamos. Tipo Polaroid. Ai, porque eu sou dessas.